Oi pessoal, eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas, do canal Instituto Labinas. Eu vou falar nesse vídeo sobre transtorno do estresse pós-traumático, um quadro psiquiátrico grave que acomete no Brasil mais ou menos 1% da população por ano, e que às vezes a gente ouve falar, né, no dia a dia, até de modo mais leigo, ela está sofrendo um pós-trauma de algum evento. Eu vou começar, na verdade, citando mais ou menos, claro, sem dar informações do caso, porque eu não posso, mas citando um caso exemplo assim, de uma paciente que eu tenho. Essa paciente, ela estava em casa com os familiares dela, quando subitamente dois bandidos entraram em casa, eles estavam assistindo televisão, eles entraram em casa, ameaçaram todo mundo, colocaram todo mundo no chão, amarraram, aquela confusão, levaram tudo que tinha de valor na casa dessas pessoas e depois foram embora. Ameaçaram que iam matar, mostraram arma, colocaram arma na cabeça de uma dessas pessoas, de um dos familiares dela. E depois desse evento, eles tiveram que reformar a sala da casa, porque ninguém em casa conseguia viver naquele ambiente mais, as pessoas começaram a ficar isoladas, essa minha paciente começou a ficar deprimida, irritada, nervosa, falou que tinha problemas com sono, sonhava muito com esse evento, tinha flashbacks do que tinha acontecido e ela dizia que ela ficava hipervigilante, ela andava na rua com a sensação de que ia ser assaltado ou que alguma coisa de ruim aconteceria. E aí ela veio procurar a minha ajuda. Tá? Essa paciente, ela ilustra muito bem o que é o transtorno do estresse pós-traumático. E num país com alto índice de violência como o Brasil, isso acaba sendo muito frequente. Mas então, o que é o TEPT, né? O TEPT é o resumo é a abreviação desse transtorno. O TEPT é quando a pessoa ou ela sofre ou ela tem algum parente ou algum familiar, algum conhecido que presenciou isso e ela estava no ambiente, ou mesmo pelos relatos dessa pessoa que sofreu, desse amigo, desse parente, essa pessoa começa a ter trauma em relação ao ocorrido. Então, essa pessoa que é vítima, essa pessoa que teve um familiar que sofreu isso, ela começa a ter inúmeras alterações clínicas por conta do evento. A primeira dessas alterações, ela é a evitação. Então, a pessoa ela começa a evitar o ambiente em que isso ocorreu. Então, igual essa minha paciente, ocorreu na casa dela, na sala, ela evita ficar na sala. Se acontece no hospital, evita ficar no hospital. Há casos de pacientes que sofreram na rua algum tipo de violência e ela evita passar por essa rua, ponto de ônibus. Por quê? Pelo medo que isso aconteça de novo. Então, ela evita pensar no assunto, falar sobre o assunto, comentar. Só de ouvir assalto, ouvir qualquer coisa, a pessoa já evita estar nessa situação, tá? Eu tenho falado aqui de assalto, né, que foi a situação base, mas isso, qualquer evento mais traumático, até que a gente possa pensar, roubo, a pessoa sofreu uma batida de carro, a morte de alguém, tem pessoas que às vezes viram uma situação grave acontecer perto dela, por exemplo, pessoas que antes iam para a guerra, né? A gente via muito as pessoas da Segunda Guerra Mundial que viviam lembrando desse evento, os soldados e tudo mais. Então, esses grandes eventos mais traumáticos podem levar a pessoa a sofrer o TEPT, tá? Então, ela tem a evitação. Ela também começa a demonstrar sinais emocionais e cognitivos por conta desse trauma. Então ela começa a ficar irritada, nervosa, briga com facilidade, começa a se isolar, tem sentimentos de tristeza, depressão. Muitas dessas pessoas se culpam pelo evento ou culpam outros. Isso é muito comum. A pessoa fala assim, olha, se eu não tivesse andado à noite na rua, eu não teria sido abusada. Poxa, você pode andar livremente pelos lugares. A pessoa que violou você, não é você que escolheu isso, né? Então, a pessoa começa a se sentir culpada, ter esses sentimentos muito negativos em relação a ela, em relação à vida. Mas os principais são raiva, medo, é a irritabilidade, é o nervosismo, é o isolamento, tá? Então, são sintomas mais cognitivos associados a isso.
Quando a pessoa ouve, né, ela evita. Mas se em algum momento ela passa por uma situação, ouve alguém falar de alguma situação parecida, ou passa no lugar que ocorreu, ou só de lembrar do que ocorreu, a pessoa começa a ter um desconforto psicológico muito grande. Ela começa a se sentir mal, angustiada, começa a ter aqueles sintomas que eu falei anteriormente, mais emocionais, mas ela também tem sintomas físicos. Algumas pessoas sentem taquicardia, sentem dor no peito, sentem falta de ar, entre outros sintomas. Tá? Então, essa pessoa, ela evita, essa pessoa, ela sente na pele o que está acontecendo, e essa pessoa tem sintomas emocionais. Mas, além disso, ela tem outros graves sintomas relacionados, que são sintomas mais da memória, da dissociação, flashbacks em relação a isso. A pessoa, ela começa a reviver. Então, ela tem revivências das situações, tudo faz lembrar, ela começa a sonhar sobre isso, às vezes ela está parada, tá tranquila e vem o pensamento na cabeça dela, ela lembra dos eventos com certos detalhes e ela começa a ficar apreensiva. Então, às vezes ela está fazendo alguma coisa e aí dá medo. Será que vai me acontecer isso? Então, ela começa a viver um estado de hipervigilância, constante vigilância, constante atenção sobre as situações em torno dela. E aí essas revivências, esses sonhos, esses pensamentos intrusivos, angustiantes, que trazem desconforto imenso para ela, acabam ficando frequentes até que essa pessoa busca ajuda, tá? Então eu tentei dar um pouco da dimensão geral da clínica de uma pessoa com esse quadro. Resumindo, são essas revivências, esses flashbacks, essas dissociações, são os sentimentos, as emoções, a raiva que a pessoa sente em relação a isso, né? Então, dando uma dimensão desse quadro clínico. E aí, a pessoa busca ajuda. Quem que ela busca? Psiquiatra e psicólogo. Terapia é importantíssimo. Então, passar com uma psicóloga e fazer uma terapia ajuda muito em lidar com esse trauma, tá? Além disso, um outro fator muito importante é o tratamento psiquiátrico. É sabido que antidepressivos, e quanto mais rápido você entrar com antidepressivo para a pessoa, melhor é. Essa pessoa precisa fazer o tratamento por um período de tempo um pouco mais longo, às vezes até mais longo do que um episódio depressivo, mas que melhora muito os sintomas de raiva, de depressão, os sintomas mais de quadros depressivos em relação a isso, tá? A gente evita remédios tarja preta, que são os benzodiazepínicos, né? Ou os benzodiazepínicos que são tarja preta, que são remédios tarja preta. Por quê? Porque sabe-se que esses remédios, por mais que eles aliviem aquela ansiedade naquele momento, esses remédios, eles parecem que eles reforçam o pensamento. Parece que a pessoa fica com aqueles pensamentos ruminativos com uma frequência maior. Então a gente na medicina evita isso, tá ok? Se você já passou por isso tem te angustiado, se você conhece alguém que sofre ainda por esse tipo de situação, busque ajuda, procure ajuda, tá? E só um outro comentário, normalmente até 3 meses, depois desse episódio traumático, a pessoa começa a apresentar, mas não é sempre. Existem expressões tardias do quadro, que são pessoas que começam a ter isso anos, meses, semanas depois, tá bom? Se você gostou desse vídeo, então você compartilha no YouTube, no Face, no Instagram, onde você quiser. Assina nosso canal nessas redes sociais e curta o vídeo, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.